E o vídeo está começando. Bom, agradeço o Facebook começar logo esse vídeo. Pronto, começou. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Bom, eu sou Nicolas Catalani Zamboni Kikebush, grilo falante. Para quem não saiba, esta é uma live feita no Facebook e no Instagram. E o objetivo dessa live especificamente é falar sobre as maltas de capoeira do Rio de Janeiro, né? Porque, para quem não sabe, os objetivos destes vídeos é falar sobre a história da capoeira, a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos, a gente, depois de uns 50 vídeos diferentes, a gente começou a falar sobre a capoeira propriamente dita, né? Depois de uns 50 vídeos introdutórios sobre história do Brasil, né? Indo desde a queda de Constantinopla, que é o evento que marca a Idade Moderna e é a grande motivador para se colonizar o Brasil, até até quando? Até a subida de Dom Pedro II ao trono e um esquema político da política aplicada por Dom Pedro II, que vai ser extremamente essencial para se entender as maltas, porque as maltas, como vocês verão, elas vão apesar de não serem, apesar de tudo, elas vão ter um caráter de criminoso, de capanga de político, né? Então você vai ter os Guaiamus e os Nagoas, né? Que vão ser as duas principais maltas do Rio de Janeiro, servindo como capangas para os partidos conservador e liberal, né? Então é importante entender esse esquema político do Segundo Império. Apesar de que isso se dá em um contexto subterrâneo mais complexo, né? Com razões para isso ter acontecido e processos específicos, né? Que a gente vai conversar depois. E nos últimos vídeos, no caso, a gente começou a trabalhar o que é a imagem do capoeirista no século XIX, né? Como ele é visto, né? E aí passar para a repressão policial, que é tanto por causa da imagem que se tinha do capoeirista e por causa e curiosamente também é a formadora da imagem do capoeirista, né? Aí a gente foi para o que mesmo? E aí a gente começou a trabalhar as divisões internas da capoeira, né? Começamos com o que mesmo? Começamos com as divisões entre nações, né? Para se entender como se dá essa divisão da capoeira. Aí passamos para a divisão entre províncias, né? Porque que havia essa divisão, né? Aí pegamos como exemplo aquele caso lá na chácara de um padre aí, né? De um conflito entre os capoeiras paulistas e os capoeiras cariocas. E aí depois a gente passou para a divisão entre bairros, que foi uma coisa muito comum. E no caso trabalhamos especificamente um caso muito específico, né? Que é o caso dos quarteleiros e dos valongueiros, né? Aquela história maravilhosa, onde foram anos de guerra entre bairros e só teve trégua com milagre de santo, né? Uma coisa assim incrível, né? E depois de um tempo, quando a trégua acabou, depois de um tempo acabou voltando os conflitos e aí relacionados novamente à política do Segundo Império, né? E aí hoje vamos falar sobre as maltas. Mais especificamente eu vou explicar para vocês qual que é essa ideia da malta, né? O que era a malta de capoeira,
São as maltas. Eu vou falar especificamente das maltas do Rio de Janeiro, né? Você já tem pelos vídeos anteriores já tem uma boa ideia de como dos grupos de capoeiras que havia lá em São Paulo, né? Mas que são associados a chafariz, associados a igrejas, associados a bairros específicos. E o que a gente vai falar posteriormente, que é o grupo da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. No caso, além das maltas, a outra divisão marcante assim, entre capoeiras que vai ter tecnicamente também é uma malta, né? Não deixa de ser uma malta, mas é uma coisa muito específica, né? Que é o que a gente teve lá em Recife e que depois foi reproduzido no Rio de Janeiro pelos Guaiamus e Nagoas, né? Que é a associação com bandas militares, né? Uma coisa muito curiosa, muito divertida, né? Que a gente vai falar depois. Mas nesse vídeo específico, além de explicar para vocês o que era a malta de capoeira, né? Eu também vou falar mais um pouco da geografia delas, né? De como elas se formaram, como se desenvolveram e como chegou, né? Em Guaiamus e Nagoas, né? Apesar de que eu falando especificamente da questão territorial mesmo, né? Da questão geográfica. Né, outros detalhes sobre as maltas a gente vai conversar em outros vídeos, porque eu acho que com certeza não vou conseguir falar isso aqui na 1 hora permitida pelo Instagram, né? Bom, então vamos lá, o que é uma malta? Bom, uma malta, vamos começar aqui olhando a etimologia dela, né? A etimologia de malta é, como tudo na capoeira, um mistério. Não se sabe de onde vem essa palavra, né? Uma maravilha. Né? Vocês sabem que quando a gente fala de capoeira é incrível, ninguém sabe, ninguém viu, que nem lá os pequenos do chafariz, né? Ninguém viu o golpe sendo dado e ninguém sabe de onde é que vem as coisas, né? Mais especificamente, Malta se tem uma hipótese de que tem relação lá com a ilha de Malta lá na Itália, né? Mas de maneira geral não se sabe realmente a etimologia dessa palavra, né? Então, já que não temos a etimologia para entender a ideia por trás dessa palavra, vamos só pelo significado mesmo, né? Aqui vou ler no dicionário, que para quem não sabe era um livro que a gente usava, né? E que eu ainda gosto bastante de usar, que dava o significado das palavras, né? Mas, enfim, malta. Bando de pessoas de má fama e ou má índole. É uma corja súcia. Bom, então, né, gente? É isso que é uma malta, é um bando de gente de má índole, é um bando de gente mal intencionada. Pronto, tá aí o que é uma malta, né? A malta de capoeira especificamente vai ser uma coisa mais particular, né? Mas aí a gente já vê logo o que as pessoas entendiam por malta, né? E o que as pessoas entendiam por capoeiristas, né? Porque se malta é bando de má índole e maltas também são grupos de capoeira, logo capoeira são gente de má índole, né? Mas assim, pra vocês verem que não é preconceito, racismo, nenhuma ideia assim absurda, né? Vou ler aqui o que o jornal A Constituição, que eu já li aqui, na edição 0089, de 24 de junho de 1888, na página 2, disse sobre a capoeira, né? Horrível é a tal capoeiragem dos negros libertos, escravos e mulatos, os quais constituem uma sociedade de assassinos da espécie mais singular. Eles percorrem as ruas como possessos por saciar um instinto sanguinário invencível e matam o primeiro que encontram, seja homem de cor, branco, brasileiro, estrangeiro, somente para derramar sangue. Feita que seja alguma vítima, os capoeiras escapam-se sem deixar vestígio e o assassino, alguns minutos depois do crime, apresenta-se ao seu amo com o aspecto mais inocente do mundo, como se não tivesse saído de casa todo aquele dia, né? Tá aí, o que as pessoas entendem por capoeira, né? Isso se encontra mesmo, né, Mari? Isso é verdade. Malta é aquilo que se encontra no Congresso e na presidência. É uma ótima definição também, né?
Mas então, gente, isso daí é uma malta, viu? Uma opinião muito confiável e nem um pouco imparcial de um jornal, como a gente já conversou, né? Afinal de contas, como os historiadores tipo século XIX, século XX, inacreditável, não vão nada mais confiável que documentos oficiais, né? Apesar de que jornais também não são tão confiáveis. A única coisa confiável são os documentos oficiais, que não são destruídos, escondidos ou manipulados por nenhuma pessoa. Como vocês bem sabem, né? Então, gente, essa é uma visão assim que é tipo meio ridícula, né? Como eu busquei demonstrar no vídeo em que a gente comentou, nos vídeos que a gente comentou sobre a imagem do capoeirista, né? Como é que você vai ter uma imagem diferente do capoeirista com os jornais dizendo coisas assim, né? Apesar de que, sinceramente, se a Ubisoft estiver correta e a gente ter realmente a Ordem dos Assassinos lutando contra a Ordem dos Templários, aí realmente as maltas de capoeira realmente eram um grupo, era uma sociedade secreta de assassinos, né? Porque é incrível as semelhanças que as maltas de capoeira têm com a Ordem dos Assassinos lá da Ubisoft. Eu acho particularmente inacreditável que até agora não teve um Assassin's Creed da capoeira do século XIX. É assim, realmente inacreditável. Quem joga esse jogo aí, essa série de jogos, né, vai conseguir perceber um monte de coisas que é muito igual, parece assim que se basearam no meu vídeo aqui, né? Mas enfim, né? Porque realmente vai ter as maltas, elas vão ter cores específicas, vão ter códigos específicos, vão ter rituais específicos, vão ter, inclusive, como eu já disse aqui, né? Códigos de assobio específico, né? E quem mais usa código de assobio? Quem mais, né? Pra quem joga Assassin's Creed sabe que os assassinos ficam lá assobiando pra mandar os discípulos se livrarem dos guardas, né? Que é algo mais parecido com a capoeira que isso? Não tem, né? Então estão vendo, né? Uma sociedade secreta de assassinos. E assim, as maltas, para vocês terem uma ideia da importância delas para a capoeira propriamente dita, né? A forma como o papel desses grupos na capoeira, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Que na primeira metade do século XIX, no Rio de Janeiro, 51,4% das prisões foram feitas em grupos, né? E, além disso, de todos os grupos marginalizados e perseguidos injustamente, os capoeiras foram os que tiveram essa atenção mais especial de todas. O Estado se propôs realmente com toda a dedicação a exterminar os capoeiristas, né? Por quê? Porque a capacidade dos capoeiras de formar grupos extremamente articulados e organizados é surreal realmente, né? E esses grupos são o quê? São as maltas, né? E assim, mais dessas 51,4 prisões feitas de prisões grupais de capoeiras, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: nem toda vez que tiver um grupo de capoeiras sendo presos, né, ou que estiver dizendo que uma malta de capoeira foi presa, né, se trata realmente no início do século XIX de uma malta mesmo, de uma malta organizada como que é a malta que a gente vem à mente quando pensa nas maltas de capoeira, né? Que essas maltas são já da segunda metade do século XIX. Por quê? O que acontece? Malta, como eu disse, é um bando de gente de má índole. Tem um monte de gente de má índole junto, como no Congresso e na presidência, você tem uma malta, né? Então você tem casos, por exemplo, de que estava na prisão de Malta, de capoeira, e só tem 2 pessoas presas, né? E como você também tem casos de 10 pessoas presas, né? Então, né, como teve, por exemplo, uma malta de 10 presos em 31 de maio de 1815, né? Sim, não tinha muita
não tinha muito critério para a polícia, não tinha muito critério para definir quando se trata realmente de gente de uma malta, quando se trata só de gente que tava ali sem fazer nada, sentado e aí começou a jogar capoeira, né? É, sim, sim, esse nome Malta é um nome que foi dado pela sociedade branca, né? É um nome que a capoeira, assim como outros termos, é um nome que não foram os capoeiristas que deram, né? Eles eram chamados assim, quando começaram a realmente se organizar em maltas de fato, começaram a se intitular assim, né? Mas isso acontece muito com a capoeira, né? A capoeira, ela muitas vezes ela repete um discurso ou se apropria de coisas, né? Seja para denunciar um determinado fato que está acontecendo, né? Tipo, uma música que eu já dei uma interpretação aqui, né? Nego Nagô, né? Que fala nego Nagô quando morre é levado de banguê e os parentes vão dizendo que o urubu tem que comer aqui babá a canjere nego Nagô fede mais que saringue, né? Assim, se você interpreta a música você entende que se trata de uma denúncia, né? É, que não em nenhum momento está ofendendo de fato, né? Tá com o objetivo de ofender os negros ou os negros nagôs. Não, isso aí se trata de um cadáver enterrado em cova rasa, né? E quem que fala que o urubu tem que comer e por isso deve ser enterrado em cova rasa, né? Ele diz que é os parentes, mas os parentes estão falando o que o senhor disse, né? Quem disse isso foi o senhor de escravos, o maldito que atirava os corpos na cidade para não ter que pagar enterro, né? Não os escravos, né? A capoeira faz muito disso e se apropria muito de palavras que já eram ditas para ela, né? Malta é um exemplo. Outro exemplo é a palavra vadio, né? Que eu já disse aqui, né? Assim, que essa coisa de vadio, vadiação, né? É uma ideia capitalista, né? É uma ideia que eu inclusive defendo, porque enfim, né, o capitalismo cria essa necessidade, né, de provar que a meritocracia existe, coisa que só existe num mundo utópico imaginário, né? Meritocracia é mais utópica que comunismo, sendo bem sincero, né? E aí para provar, tentar numa tentativa ridícula de provar que meritocracia existe, queria lá a dicotomia trabalhador vadio, né? E aí quem que era chamado de vadio? Os capoeiras eram chamados de vadios, né? Trabalha dia e noite todo dia sem descanso como todo mundo, né? Todo mundo, entre parênteses, quem não é rico, e continua sempre na eterna condição de pobreza, né, gente? E eram chamados de vadios, eram chamados. Falavam que viam as pessoas jogando capoeira e falavam que era vadiação, né? E hoje em dia, boa noite, Juliana. E hoje em dia a gente pega e chama, né? A gente fala que eu sou capoeira vadio, a gente fala que eu vou vadiar, né? Eu vou fazer vadiação, né? A gente fala isso hoje em dia, né? Mas que a gente se apropriou e ressignificou essas palavras, né? Esses termos, né? Agora a origem da palavra malta mesmo, de onde é que ela vem no sentido de bando de pessoas de má índole, não no sentido de grupo de capoeiras, aí é uma coisa controversa, entendeu? Bom, agora, né? E aí no caso as maltas elas só vão começar a se organizar mesmo, né? De maneira clara para nós historiadores, né, que não temos acesso à realidade, ou no meu caso estudante de história, né, que não temos acesso à plena realidade, né, a gente acaba se baseando nos documentos, né, que a gente tem, né. No caso o Carlos Eugênio Soares
usou os autos da polícia, né? Os jornais, né? Só começa a ficar claro mesmo, né? Começa a ser frequente a ação propriamente dita das maltas como se tem hoje lá para 1840, quando as correrias, como se chamava, né, que são os tumultos e brigas em espaços abertos e movimentados, né, começam a ficar cada vez mais frequentes, né? É claro que isso está associado às ondas de repressão que eu contei já, né? Mas como é no vídeo que eu falei sobre a repressão da capoeira, mas como é que as maltas de capoeira propriamente dita vão surgir? Isso associado à repressão e a outros fatores, como capoeiristas infiltrados no exército, né? Porque começaram a fazer amizade lá com o exército, com os carcereiros, começaram a botar gente, né? Começaram a infiltrar capoeiras dentro do exército mesmo, né? Enfim, né? Mas como é que as maltas de capoeira vão... Tem inclusive um caso muito engraçado sobre lá de Recife, né? De uma banda que um capoeirista estava indo ser preso e aí o povo da banda bateu na polícia para não prender o capoeirista, né? Então assim, né? Tem assim um monte de fatores, né? Boa noite, Lena. Mas as maltas, como é que elas vão surgir? É a simples solidariedade escrava, né? Que eu vivo falando, né? Que o escravo, ele é um agente ativo da história, né? Ele vai ter participação. Depois a gente vai conversar da participação dos capoeiras nos eventos históricos, né? Mas o escravo tá toda hora se ajudando, tá toda hora como é que se fala? Criando mecanismos para se proteger e protegerem uns aos outros. A gente tem, por exemplo, o caso dos ungus, né, que chegaram a ser proibidos, sobre o qual a gente também já falou, né? E a capoeira e as maltas de capoeira vão sendo formadas assim, né? Tem eu capoeira e tem o capoeira tem eu grilo falante, tem o fulano de tal, né? Nós dois somos capoeiras. A gente começa a jogar aqui, né? No tempo livre, que a gente frequenta os mesmos lugares, né? Moramos mais ou menos na mesma região. Aí chega o ciclano, vem jogar também, o Beltrano, e aí e aí vem mais um, né? Vem o João Angola, né? Por exemplo, sei lá, né? E aí quer aprender, a gente começa a ensinar, e aí vai indo assim, vai tudo ficando amigo, e aí vai formando um grupo, né? E aí de vez em quando a polícia vem, bate em alguém, aí bate no fulano, aí eu, Ciclano, Beltrano, João Angola e o Francisco de Cassange, por exemplo, né? Só existe João Angola, Francisco de Cassange, mas esse aí que eu, só pra deixar claro, eu tô inventando, tá? E aí a gente vai e bate no policial, né? Pra proteger o nosso amigo, né? Mete uma facada, coisa e tal, essas coisas assim, aí vai formando. E aí a gente vai ter formação das maltas. E aí, é claro, né? Com o tempo vai se desenvolvendo. Então a gente vai começar a criar rituais próprios, né? Com orações, juramento, vai ter símbolos, saudação, assobio, né? Tudo assim, né? Para criar os nossos códigos, criar o nosso mundo, né? Um mundo que, como a capoeira, pelo menos no Rio de Janeiro, era uma capoeira escrava africana, né? Vai ter muita coisa relacionada lá com a África, né? Com as nossas memórias ancestrais, né? Aqui entra aquela ideia de nação, então, né? Pessoas de mesma nação vão acabar se associando. No Rio de Janeiro, basicamente, a capoeira foi praticada na primeira metade pelas pessoas lá da região lá do Reino do Congo, de Angola, coisa e tal, né? Lá a região da bacia do Rio do Zaire. E aí, deixa eu ver o que mais. Sim, é claro, essas coisas vão cada vez mais progredindo até a gente chegar nos Guaiamus e na Goás, né? Como é que é? Na Flor da Gente, espada, montura, velho carpinteiro, 3K,
Achos dos Ossos, Cadeira da Senhora, Franciscanos, Lança, que eu claramente não li no meu mapa aqui atrás, né? Porque eu tenho esses nomes tudo de cor, né? Então, né? E assim, a gente não tem ideia de todas as ações que as maltas tinham justamente porque é uma coisa marginalizada, né? É uma coisa literalmente proibida, né? Não só porque capoeira era perseguido, porque ainda não era realmente proibida lá no Código Penal, né? Mas ajuntamento de negro e gente negra junta era proibido, né? Porque afinal de contas, gente negra junta só pode estar querendo fazer coisa ruim, né? Não tem outro motivo para ter gente negra junta. A gente tem, por exemplo, o congresso onde você vê assim gente branca juntos, né? E aí é tipo uma malta, né? Só que é uma coisa assim muito bem intencionada. É só ver as ações do governo atual, né? Então assim, né? Uma coisa assim, com certeza, uma legislação assim nem um pouco racista, né? Dizer proibir gente negra junta. Mas enfim, né? A gente não tem muita noção realmente, de fato, das ações das maltas, né? A gente sabe que a gente tem conflitos entre uma malta e outra, a gente sabe e que tem ações para libertar prisioneiros, às vezes que estão sendo escoltados, né? Para provavelmente planejava rebelião, fuga de escravo, né? Há inclusive evidências de ações para libertar quilombolas que foram capturados, né? E a gente sabe que também com o tempo acabou desenvolvendo aquelas ações de capangagem mesmo, de capanga para político, né? De bater no cara que o político do Partido X não gostava, de quebrar jornal, né? Porque tem mesmo o caso de malta que foi bater nos jornalistas e quebrar os jornais, né? Afinal, nada como um pouco de censura à imprensa, né? De ameaçar para votar em político, né? Um político tal, de colocar os papeizinhos lá da eleição a mais, porque vocês sabem, gente, que eleição com voto impresso é muito melhor que a eletrônica. Porque o voto impresso não tem como ultrapassar. Na eletrônica com certeza tem como ultrapassar. Sim, mas no voto impresso, né, não tem como ultrapassar. Mas assim, antigamente, vou contar uma coisa que acontecia, né? Antigamente, no século XIX, acontecia de estar lá no meio das eleições, a gente tá lá votando, né, escrevendo o nome do candidato que a gente queria para assumir um determinado cargo lá no Senado, né? E aí, de repente, dois capoeiristas começavam a brigar, aí saiu batendo em todo mundo, e aí, de repente, você ia ver e tinha mais... assim, você ia ver e, de repente, assim, sem nenhum motivo, tinha lá uma quantidade muito maior de votos, né, que alguém lá colocou para um único candidato, né? Uma pessoa colocou lá, tipo, 100 notinhas dizendo que queria o candidato fulano de tal, né? Assim, voto impresso é uma coisa muito melhor, vocês estão vendo, né? Inclusive podia votar até morto, né? Porque o Brasil é o país mais democrático de todos, né? Você tem aí casos quando o Brasil era do voto impresso, né? De gente morta que tá votando, né? País mais democrático de todos. Então, gente, né? Inclusive, mas isso, a questão da capangagem, a gente tem desde o início, né? Por exemplo... O José Bonifácio, né, reza a lenda que tinha um guarda-costa dele, né, que era o Joaquim Inácio Corta-Orelha, que era capoeirista, né, um mulato capoeirista, né. Bom, né, sobre a distribuição das maltas, como eu disse, é uma questão mais complicada de trabalhar, né, não há muitas informações claras, mas, de maneira geral, a gente sabe que as maltas, elas não estão realmente diretamente relacionadas com a presença de africanos, né? Com a presença de escravos africanos. Na primeira metade, em que a capoeira era basicamente praticada por escravos africanos, né? Porque, por exemplo, lá na região do Valongo, no Morro do Livramento, a gente tinha tanto africano lá
que o lugar era conhecido como Pequena África, né? Só que não há registro de prisão de capoeiras feito nesses lugares, né? Então, e por outros fatores que eu vou demonstrar com e por um outro fator que acontece bastante, que eu vou demonstrar com um exemplo aqui depois, né? Fica claro que isso não tem a ver necessariamente com a presença ou não de moradores africanos, né? Assim, do que eu já contei, né? Vocês já sabem que os capoeiras se reuniam em estabelecimento comercial, em zungus, nos chafarizes, né? Mas eles se reuniam principalmente em praças públicas, né? E muitas vezes em frente a igrejas, né? Porque a igreja era um ponto central da vida do Brasil colonial, né? Mesmo que o escravo em questão não fosse, né, mesmo que o capoeira em questão não fosse católico, né, porque não é uma coisa assim que havia escolha, né, você tinha que frequentar a igreja, né, senão era castigado, coisa e tal, você não tinha direito a ter uma religião própria, né, não tinha liberdade religiosa. Mas falando primeiramente das ruas, né, as mais frequentadas na primeira metade do século XIX, né, são as ruas do Ouvidor, do Sabão, da Vala, do Senhor dos Passos, né? E no caso, a do Ouvidor, para quem não sabe, né? Ela é uma rua extremamente importante, né? Lá só tinha gente rica, coisa e tal, né? E aí, por isso mesmo que só tinha gente rica, coisa e tal, os capoeiristas iam lá à noite praticar capoeira, porque como já cantou o professor Capu, né? É de rua, é de lua, é de rua, né? De rua na Rua do Ouvidor e de lua que tá de noite, né? Então, assim que assim que as lojas fechavam, você começava a ter capoeiristas se juntando para jogar lá, né? Assim que. E as pessoas não saíam de casa, que tinham medo de ser atacada por um capoeira, né? A Rua da Vala, no caso, na época era o limite da cidade lá antes da chegada da corte, né? E ela terminava bem na Igreja do Rosário. Qual que é a Igreja do Rosário? É o centro da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Que, como vocês já sabem, é a sociedade religiosa negra mais importante de todas no Brasil, né? A maior de todas. Inclusive, em frente a essa igreja, além de ser a sede da sociedade da Irmandade, né? A gente ainda tinha diversas quitandas lá na frente da igreja, né? Quitandas que as pessoas paravam para ir almoçar, né? Inclusive a gente tem como é que era? Eu acho que é o quadro Dança da Guerra, agora eu não lembro qual que é, né? Mas eu acho que é o do Debris, né? Que tem lá as pessoas jogando capoeira, uma roda de capoeira, inclusive com tambor, e uma quitanda, né? E além disso, né? Próximo dela, ao lado, havia o Largo da Sé. E as praças, como vocês vão ver, eram extremamente importantes, né? Por uma série de questões que eu vou falar depois. E as igrejas Lampadósia e Santa Efigênia. A Santa Efigênia, inclusive, é uma santa negra, né? A Lampadósia eu não sei de onde é que vem, mas Santa Efigênia é uma santa negra. Aí é a Rua do Senhor dos Passos. Ela ia da Rua da Vala, que é essa da Igreja do Rosário, até os confins do Campo de Santana, que na época ainda do período joanino, era uma região desabitada, né, praticamente. Era basicamente só matagal que tinha lá. E essa Rua do Senhor dos Passos era extremamente importante na procissão do Calvário da Semana Santa, que era o maior evento religioso da cidade do Rio de Janeiro. Mas, de maneira geral, as ruas não vão ser muito utilizadas porque é difícil sair correndo, né? E conseguir escapar por uma rua. Não há muitas rotas de fuga, né?
Então não é o canto mais ideal para se praticar a capoeira, né? Que é uma prática proibida. Apesar de que como algumas delas, por serem estreitas, mesmo isso dificultando a fuga, acabava também por ser um motivo para serem usadas, né? Porque a capoeira do Rio de Janeiro, o golpe clássico delas vai ser a cabeçada, né? Tanto que tem gente tanto que de certa forma é quase associável, né? Cabeçada à capoeira. Tem momentos em que a pessoa foi ameaça dar a cabeçada por causa da associação que se tem com a capoeira, né? Que é uma coisa de uma irmandade de assassinos perigosos, né? Então, o fato da rua ser estreita acabava ajudando quando se trata desse golpe, né? Que aí, né, fica mais difícil de esquivar. Especialmente porque lá no Rio de Janeiro, diferentemente do que se tem hoje em dia na capoeira Angola, né? Que é bater com a cabeça mesmo, né? No Rio de Janeiro, você, pelo menos segundo os manuais que se tem, você pegava assim na camisa da pessoa, puxava a pessoa dando a cabeçada, né? Então, assim, no esquivar realmente ficava uma coisa complicada numa rua estreita. Agora, sim, essa questão de conseguir definir essa coisa das maltas, de onde era praticada, fica mais complicado, porque além de fugir ao conhecimento policial, na primeira metade especificamente, né, eu ainda estou falando da primeira metade, não estou falando da segunda metade não, né? Mas porque só 58 indivíduos, os casos que o Carlos Eugênio Soares coletou pelo menos, né, de todos os que ele analisou, só 58 tiveram lá mencionando o local em que foram presos. 58% desses, né, que dá mais ou menos 33,64, né, foram lá na freguesia de Sacramento, que era uma freguesia central para os escravos, mas curiosamente no censo de 1811 lá só tinha 27% da população cativa, né? O que, só para deixar claro, 27% da população cativa em 1811 era 9.961 pessoas, né? E de todos os locais visitados em Sacramento, né, além das ruas que eu acabei esquecendo de olhar onde é que ficavam essas ruas, né? Era o Largo da Carioca. Só que tem um detalhe. Largo, para quem não sabe, é uma praça, tá? Tem um detalhe importante. Muitos dos escravos que foram presos praticando, por exemplo, no Largo da Carioca, né? Exemplo de um tal de Narciso, né? Não moravam longe dali. Né? O Narciso, por exemplo, o senhor dele morava lá em Mataporcos, que é a atual Estácio. E o que acontece? Por que o Largo da Carioca era mais visitado? Primeiro porque tinha o maior chafariz da cidade, vocês já sabem, né? O chafariz é uma coisa central dentro do mundo escravo urbano. E além disso, né, é o maior chafariz da cidade. Ele é o maior, né? Não o segundo não, o maior. Li errado aqui. Né? Então ele, além disso, então além de ser um chafariz gigantesco, ele acaba que liga um monte de rua, né? E aí ele acaba ligando para um monte de parte das cidades. Isso permite uma facilitação da fuga. O segundo lugar mais visitado foi o Largo do Capim, que também é chamado de Largo do Bom Jesus. No caso, ele se localiza nos extremos da Cidade Velha, lá em direção ao aterrado que foi aberto por Dom João logo que ele chegou, né? Novamente, a importância de entender a história da cidade para se entender, né? A história da capoeira, né?
E aí o Largo do Capim, né, ficou conhecido assim porque ele foi frequentado pelos escravos para fazer o quê? Para vender capim. Para vender capim em forragem, também vendia alimentos provenientes das chácaras, né? E aí vocês já sabem, né, qual que é a importância dessa questão econômica, né? E como é que ela se associa à capoeira. É, e aí o que e é assim, na verdade a capoeira era praticada de tal forma no Largo do Capim que no primeiro edital de polícia que foi lá o do ano de 1824, o primeiro voltado para a capoeira ficou decretado que para cortar capim só podia usar serrotes em meio círculo e não podia mais usar facas, porque os capoeiras pegavam e aproveitavam que tinha uma faca e usavam uma faca. O outro era o Campo de São Domingos, né? Foi o terceiro lugar mais visitado. Esse era mais distante do centro comercial do que o Largo do Capim, e até o período junino estava marcando os limites da cidade. E assim, quase que em linha reta indo para o norte, estava a Praça da Constituição, que é a atual Praça Tiradentes. É, é, e ela, no caso, novamente a questão das igrejas. Ela ficava bem à sombra da igreja de São Domingos, que era a fronteira ao cemitério dos mulatos e servia como local onde se aplicava a pena dos condenados à forca, curiosamente, né? E por fim a gente tem o Largo de São Francisco de Paula, que foi um ponto de convergência que é o ponto de convergência da Rua do Fogo e da Rua do Piolho, que são as atuais Andrades e Carioca, e era onde se erguia a igreja de São Francisco de Paula e as ruínas da antiga e também inacabada Sé. Novamente a igreja, vocês vão reparar, como vocês já podem ver, né, as praças e as igrejas estão entre pontos centrais. Estão entre pontos centrais, por quê? Primeiro, é o local onde você tem as quitandas para vender. Segundo, é o local onde você tem os chafarizes, né? E terceiro, é um local ótimo para você meter o pé, né? Assim, sebo nas canelas, sai correndo que a cavalaria tá chegando, né? E aí, uma das razões, né, de a capoeira nessa primeira metade do século XIX ser praticada por pequenos grupos em geral é simples. Se a polícia chegar, a gente sai correndo um para cada canto que quero ver, que aí ela vai ter que escolher quem é que vai atrás, né? E assim, pense em gente que corre, né? Tem um caso lá de Recife que saíram correndo. Teve gente teve um caso lá em Recife que o povo foi cercado pela polícia, né? Numa emboscada, e aí ele teve gente assim que pulou no rio, né? E foi nadando, sendo perseguido pela polícia, né? Então, assim, esse povo aí era como tem uma música, né? Se eu tivesse lembrado dela antes, tinha colocado aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui na internet pra contar pra vocês aqui pra encerrar esse vídeo, que ainda vai ter coisa pra falar, né? Era... deixa eu ver assim, mestre eu acho que é do mestre acordeon. Né, cadê? Queria ter lembrado dessa música antes, né? Ela é uma pena, eu não lembro. Olha só, não lembro da música. Como é que era? Vixe. Bom, se eu não lembrar no próximo minuto, aí deixa pra próxima semana então, que aí esse vídeo já tá grande o suficiente, né? Mas deixa eu ver aqui como é que era. Pior que eu acho que eu não escrevi ela ainda aqui no documento que eu tenho com um monte de música escrita. Eu posso ter escrito sim,
Ah, mas espera aí, acho que eu já escrevi sim. Só falta encontrar. E o coisa aqui carregar. Pronto, deixa eu ver. Vixe, tem 23. Vai. É que eu tenho certeza que eu anotei aqui. Qual que é esse aqui? Não, não é esse aqui. Não. Não. Capoeira da África, será? Acho que não era não. Acho que não era essa aqui não. Capoeira da África. Eu acho. Ah, essa aqui mesmo, ó. É, pelo a capoeira da África do Formando Cigano, né? É, Negro tem mandinga, seu corpo fechado com seu patuá. Seu andar é ginga, cuidado com o negro que ele pode matar. Mata, mata, oi, cuidado com o negro que ele pode matar. Mata, mata, negros africanos com raízes fortes que veio de lá. Do Congo, da Guiné, Moçambique, Angola. Mata, mata, oi, cuidado com o negro que ele pode matar. Mata, mata, capoeira, luta poderosa que veio lá da África uns tempos atrás. Ganhou força lá na Bahia com Bimba, Pastinha e os demais. Ai, 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 de, ai, 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 de. Ai, 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 de Bimba e os demais. Ai, 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 de. Oi, no tempo que eu era moço, capoeira era coisa de paz. Hoje em dia é só soco, agarrão, virou luta de capataz. Ai, 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 de. Ai, 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 de. Ai, 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 de. Virou luta de capataz. Ai, 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 de. Meu batuque vem de Luanda, minha força vem dos orixás. Rapaz, se eu correr, oi, não tente correr atrás. Ai, 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 de. Ai, 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 de. Ai, 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 de. Olha a força dos orixás. Ai, 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 de. Né? Mas é isso aí, né? Então, gente, próxima semana eu falo das outras, da distribuição nas outras freguesias, né? Mas basicamente, no segundo lugar, com maior quantidade de casos é a Candelária, ou era Santa Rita, vixe, não era Candelária aqui, pelo que tá aqui, né? No terceiro é o Campos de Santana e o segundo de São José, né? Aí tem um na Cidade Nova, um em Niterói, um em Glória, Fábrica de Pólvora e no Jardim Botânico, né? E aí essa configuração vai se alterando com os tempos, né? Vai se aprimorando, enfim. Vou então até a próxima semana. Por hoje é só isso mesmo, né? E creio que seja isso. Ah, claro, claro, claro. Agradeço a todos que compartilharem, que curtirem, que comentarem. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro dos próximos 15 minutos. E agradeço quem for lá também dar visualização para o vídeo, né? Então é só isso mesmo. Por hoje é só e até a próxima semana.